Lá uma viatura que quebrava quase todo dia, hoje eles têm 4 S10 nova, um Splint nova, com todo um equipamento de informática dentro dessa Splint, permitindo que eles possam fazer um trabalho onde, na hora que a multa é aplicada de forma imediata, ele já possa implantar essa multa no sistema do Detran. Mas fora isso, fora toda a modificação que nós demos, uma sala equipada com computadores, acesso às senhas do Detran para que eles pudessem fazer uma averiguação de todo o processo de multa do Detran, fora colete, fora etilômetros que eles estavam sem, a gente conseguiu cerca de 80 etilômetros para que fosse feita a aferição junto ao condutor que vem consumindo álcool. Fora isso, ele também me apresentou problemas referentes a essa questão de implantação de multas, certo? E na hora que esse problema nos foi apresentado, nós de imediato tomamos as providências que o caso cabia. Fez uma modificação total no setor de implantação de multas e fizemos também, providenciamos o afastamento de algumas pessoas que constava no relatório que ele nos apresentou como sendo elas que tinham recebido essas multas e não teriam feito o seu lançamento dentro do sistema. Determinamos a abertura de um processo administrativo, esse processo está tramitando no Detran, está sendo apurada as responsabilidades dentro do Detran, e inclusive, ele no dia de ontem, no dia de quarta, hoje é quinta, terça-feira, ele gravou, hoje é sexta, na quarta-feira ele gravou um vídeo com a gente fazendo referência a todas essas providências que nós tínhamos tomado à frente do órgão. Então, o órgão está apurando através do processo de sindicância e, no final, quem praticou qualquer tipo de ilegalidade, comigo eu não compactuo com nenhum tipo de ilegalidade, eu tenho um perfil muito parecido com o dele, que responda e que seja punido na forma da lei. Diretor, doutor Júlio César, para que o nosso ouvinte acompanhe e entenda, antes da vossa chegada havia um certo sucateamento naquele departamento da Lei Seca. Com a reivindicação dele, o senhor, além de ter aparelhado e ter aumentado o efetivo de policiais, o senhor também autorizou que ele, no procedimento, no local da Blitz, ele já pudesse inserir no sistema do Detran todas aquelas infrações de auto e flagrante, porque até antes de vossa chegada eram encaminhados através de papéis de folhas. E foi aí que houve esse desvio de conduta desses possíveis servidores que estão sendo investigados, que vocês não divulgam os nomes para não prejudicar o processo investigativo? Isso. É bom que se diga que a denúncia do capitão, ele se refere que teve início no ano 2014. 2014 né? Até 2015. Até julho de 2015. De 2015 foi quando ele disse que deu um prazo para ficar acessando o sistema para ver se aqueles processos estavam sendo inseridos, digitalizados no sistema. Quando ele percebeu que não, aí foi quando ele levou o conhecimento do senhor. É bom que se diga que ele só teve acesso a essa informação porque eu permiti. Claro. Na hora que a gente chegou lá, teve a primeira conversa com ele, eu disse, não, eu quero transparência total, a partir de agora... Quer dizer que antes da entrevista, antes daquele negócio, ele conversou diretamente com o senhor, pôs a par da situação? Esse procedimento é um procedimento que já vem ocorrendo, essa investigação, desde o ano passado, desde a minha chegada no Detran, que ele me relatou, imediatamente eu determinei... Ele então só suspeitava, aí comunicou o senhor. Do procedimento. É bom que se diga também uma coisa, viu, Jota? O sistema de multa do Estado do Rio Grande do Norte hoje é feito ainda através de um talonado de papel. É verdade. O agente de trânsito, ele faz uma multa lá em Pau do Celso, e essa multa vem através do malote para o Detran, e tinha lá uma comissão de servidores que fazia a implantação dessa multa no sistema, certo? Além da gente já ter modificado isso com relação... E a Lei Seca também era dessa forma. A Lei Seca nós já modificamos de imediato, certo? Nós já providenciamos uma van, e dentro dessa van tem todo um sistema de informática montado lá. É quase como uma delegacia móvel, né? Isso, o cara já sai de lá com a multa implantada dentro do sistema. E estamos agora licitando para que esse talonário eletrônico, que a partir de agora também seja de forma eletrônica, para todo o estado do Rio Grande do Norte, para que o CPRE também possa usufruir desse benefício, evitando com isso que essa multa tenha que ser entregue a uma pessoa e ela tenha
que implantar essa multa no sistema. De forma eletrônica, na hora que a multa for aplicada, ela já vai cair diretamente no sistema do Detran. Não vai ter como ter mais esse desaparecimento. O usuário ele terá direito a todo o contraditório. É bom que se diga isso também. A multa será aplicada. Plena defesa, né? Vai ter direito à defesa, vai ter uma comissão que vai fazer o julgamento da defesa. Se não for deferida a defesa, vai ter uma junta de recursos. Então, assim, todos esses procedimentos foram adotados, todos os cuidados foram tomados pela nossa gestão. O capitão Stifson emitiu uma nota, ele deu uma entrevista à Inter TV. Isso. Na entrevista que ele deu à Inter TV, ele fez referência a esse ponto, dizendo que a nossa gestão foi a gestão que passou a combater esse problema que existia no órgão. Infelizmente, essa parte da entrevista que ele deu não foi no ar, né? Então ele, em seguida, emitiu uma nota de esclarecimento, fazendo referência a isso, e fez questão de gravar um vídeo ao nosso lado, constatando e fazendo justiça a todas as ações que nós tomamos à frente do órgão. E ontem o procurador-geral do Detran, doutor Antônio Medeiros, ele ratifica a informação que o senhor está nos dando agora, dizendo inclusive que após a apuração interna vai ser encaminhada ao Ministério Público, né? Com certeza. Como todos os procedimentos de denúncia de corrupção que nós recebemos, a gente apura e remete os autos para o Ministério Público. Quero só lembrar aqui um fato que aconteceu recente lá no Detran. Nós temos lá clínicas credenciadas de psicólogos e médicos. E também na nossa gestão nós recebemos uma denúncia que tinha uma psicóloga que estava participando de um esquema de corrupção. Nós remetemos isso ao Ministério Público, à polícia, foi feito um grampo em todo o ambiente de trabalho dessa psicóloga, constatou-se a prática do crime e ela foi autuada em flagrante, foi afastada do órgão e com isso a gente deu transparência e coibiu a prática de um delito que vinha acontecendo dentro do Detran. Isso desde tempos passados. Já vinha de muito tempo. Assim que a gente recebeu a denúncia, nós tomamos as providências e coube à polícia, ao Ministério Público fazer a investigação. É bom que se diga que esses problemas do Detran, ninguém pode aqui tentar tapar o sol com a peneira, ele vem de muito tempo. E nossa gestão ela tem atacado justamente os problemas estruturais do órgão para coibir qualquer tipo de problema. Essa questão das multas é um problema que existia e com esse talonário eletrônico ela vai deixar de existir. Então a gente não está trabalhando só a substituição de um servidor por outro. Nós estamos trabalhando resolver o problema definitivo do órgão através do talonário eletrônico. Eu tenho minha vida pública, J. Gomes, pautada assim, sempre trabalhei na administração pública, exerci meu primeiro cargo público com 18 anos de idade. Verdade. 18 anos de idade, já fui procurador do município, chefe de assessoria jurídica, já fui presidente de Câmara, já fui secretário adjunto do Gabinete Civil, diretor-presidente da Ingerne, hoje diretor-presidente do Detran, e sempre, por onde passei, tive zelo com a coisa pública, sempre procurei combater qualquer tipo de corrupção. Tanto é que às vezes eu digo isso e as pessoas até interpretam de forma errada, que eu acho que isso é uma obrigação, não é para a gente estar achando bom, é a obrigação de todo cidadão. Durante todo o tempo, por todos os locais que eu passei, graças a Deus, eu nunca respondi um único processo de natureza nenhuma, porque a gente sempre teve muito cuidado e sempre trabalhamos em parceria com o Ministério Público, comunicando, conversando com o Ministério Público, com os órgãos de controle, com o Tribunal de Contas, com as equipes de fiscalização dentro dos órgãos. Tanto é que quando o capitão me relatou esse problema, imediatamente nós criamos toda uma estrutura para combatê-lo e nos próximos dias o Estado estará com essa questão completamente resolvida, porque está em fase final a licitação para a aquisição desses aparelhos eletrônicos que vai permitir que todo o CPRE possa fazer a implantação da multa direto no nosso sistema. Um outro detalhe sobre o Detran, que aí não é nenhuma denúncia, muito pelo contrário, é uma cobrança de uma boa parte da sociedade, é com relação àquela lei que estava para ser, não sei se já foi sancionada, do simulador nas autoescolas credenciadas pelo Detran, para facilitar, inclusive, aqueles que vão tirar pela primeira vez a Carta Nacional de Habilitação. Tem alguma novidade sobre esse assunto? Olha, é bom que se diga, eu vou apresentar aqui a vocês uns dados para que vocês entendam o tamanho da dimensão dessa problemática que envolve a questão do trânsito. Nos últimos 10 anos, a maior guerra que se tem notícia no mundo é a guerra do Iraque. Desses últimos 10 anos. É verdade. Certo? E essa guerra, nos últimos 10 anos, J. Gomes, ela matou cerca de 110 mil pessoas. Certo? Vamos lá, atentado terrorista nos Estados Unidos, o World Trade Center.
Morreram lá 2.700 pessoas, chocou o mundo. Atentado recente em Paris, morreu cerca de 150 pessoas, chocou o mundo. Tsunami na Ásia, onde quase 15 mil pessoas morreram, Afeganistão. Somando isso aí, segundo a projeção da imprensa internacional, deve ter morrido em torno de 250, 260 mil pessoas nessas catástrofes todas, que é lamentável, é triste. Mas o trânsito brasileiro, nos últimos 10 anos, matou o dobro. 420 mil pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito no Brasil nos últimos 10 anos. Daí, para você ver como essa problemática ela tem que ser encarada de frente. Daí a necessidade de fazer investimento na lei seca, para coibir que o motorista se embriague e tire a vida de um cidadão inocente. Daí, da necessidade de se colocar rigidez nas regras, da necessidade da perda de um ente querido. Então essa questão do simulador, ela é importantíssima. Por quê? Porque o usuário que está fazendo a autoescola, ele passará a ter uma situação real de como se ele estivesse dirigindo, é como se ele estivesse fazendo um teste para que não aconteça quando ele estiver realmente na prática. E aí você vai... Ele sai do virtual para o real. Isso, e aí ele vai ver que quando ele está dirigindo, que o celular toca, só o fato dele virar um pouquinho o pescoço para observar o aparelho, mesmo sem atender, se passar uma pessoa na rua, ele atropela. Porque é uma fração de segundo. O acidente de trânsito é uma questão de segundos. As pessoas morrem. Se você imaginar que se o carro atrasasse, um carro que colidiu de frente com o outro, se imaginar que se um tivesse demorado 2 segundos a chegar naquele ponto, o acidente não teria acontecido. Então é uma questão de segundo. E muitas vezes as pessoas acham, não gostam quando a cobrança é feita, mas muitas vezes a gente escuta depoimento de pessoas que hoje estão em cadeira de roda, vítimas de acidente de trânsito, famílias que perderam pessoas que perderam toda a sua família em acidente de trânsito. Então isso é uma coisa muito séria e nós temos que encarar esse problema de frente, temos que encarar com responsabilidade e é isso que nós estamos fazendo. Ontem mesmo saiu outra reportagem da Inter TV sobre a blitz da lei seca e eu fico impressionado como às vezes as pessoas só procuram atacar o lado negativo da coisa. Mas vamos ver o lado positivo. Foram 4 pontos. 4 pontos, você está vendo? Na Zona Sul, aquele negócio Ponta Negra. Isso, eles disseram que foram em 4 pontos. Antigamente a blitz saía um ponto e muito mal. Hoje ela está saindo... E às vezes até divulgavam antes no local. Isso. Hoje ela está saindo em 4 pontos ao mesmo tempo. E se Deus quiser, aumentar isso ainda para que seja expandido para todo o estado do Rio Grande do Norte e possa estar em mais canto, em muito mais canto. Certo? Então, voltando aqui a essa questão estrutural, J. Gomes, do órgão, não adianta você somente substituir as pessoas sem você mudar a estrutura. Essa questão da multa, como eu lhe falei, talonário eletrônico. Prova prática, que é aquela prova final, que o aluno, quando está tirando a primeira habilitação, ele é submetido. Antigamente, como era que funcionava no Detran? O cara chegava lá, entrava num carro, tinha um examinador do lado, às vezes o examinador, o pessoal já se sentia pressionado, tá certo? Ia lá e depois começava, eu errei, o examinador dizendo, você errou, e o cara dizia, eu não errei, e ficava aquela discussão patente, para sempre. O que é que a gente fez? Nós estamos implantando no estado o teste prático monitorado. O cidadão, quando vai entrar no carro agora, vai ter todo um sistema de câmera, certo? Todo um sistema de radar dentro desse carro. Isso para a prova prática. Para a prova prática. O cara... Tem o provão, que é o que o senhor falou, Isso. A teórica, que é o provão, e depois vai para a aula prática. Então ele vai ter agora o direito, se ele tiver consciência de que realmente não cometeu nenhum erro, ele vai ter o direito, eu quero apresentar um recurso da minha prova. E lá vai estar toda a filmagem, mostrando, vai estar tudo filmado, mostrando o que ele errou e o que ele, se ele não errou, que não errou. Tá entendendo? Mas vai dar a possibilidade a ele, e inclusive vai dar a possibilidade do examinador dizer, você foi reprovado porque você encostou aqui, você bateu ali, por isso que você não passou. Tá entendendo? Então são mudanças que nós estamos implantando nesses 8, 9 meses que estamos no órgão, que são mudanças que vai mexer com toda a estrutura do órgão do Detran, trazendo modernidade. Nosso Detran hoje é referência nacional em 2 áreas. Nós emprestamos tecnologia na área de TI, na área de informática, ao Detran de Rondônia, tá certo? E, por exemplo, uma ferramenta que nós implantamos no Detran, que é o agendamento eletrônico para a vistoria. A vistoria aqui, só explicando, é aquela fase que o condutor, o usuário, dentro da questão do registro, quando ele vai transferir seu registro, é necessário que o carro vá lá, seja submetido a uma vistoria. E muita gente chega lá e acha que isso demora. Por quê?
Porque a pessoa que vai fazer a vistoria, ela tem que esperar o motor do carro esfriar, porque ela vai ter que botar a mão no motor e tal, então isso leva um tempo. E nós criamos lá o agendamento para a vistoria. Você vai na página do Detran agora, tá lá, agendamento de vistoria, você se cadastra, J. Gomes, por exemplo, botou lá, agendou sua vistoria dia 10 às 10 horas da manhã. Então você só basta chegar lá naquela horário, 10 horas da manhã, que você vai ter um vistoriador lhe esperando para fazer sua vistoria. Não vai ser mais necessário que você chegue lá de 7 da manhã, 7h30 e fique esperando 30, 40, 50 pessoas que já chegaram na sua frente. Exatamente. Então são mudanças que nós implantamos na gestão do órgão. Estamos fazendo aqui vários lançamentos agora nessa reta final, viu, J. Gomes? Inclusive a Ciretran de Ceramirim já está aberta lá, funcionando. Vamos fazer só o ato formal de entrega à população. Está previsto para quando? Estamos aguardando a agenda do governador, que seja colocado na agenda dele, certo? Mas já está funcionando. Já está funcionando. Onde Ceramirim hoje, o usuário chega lá e já tira seu documento. Antigamente você vinha e fazia tudo, tinha que esperar que fosse para Natal, passava 30, 40 dias. Hoje o usuário chega, vai lá na Ciretran, já sai de lá com o seu documento na mão. E essa Ciretran foi criada por lei desde 2001 e nunca tinha sido implantada em Ceramirim. Ciretran nada mais é do que o Detran regional. Então, tudo que tiver lá na sede do Detran, os serviços básicos, claro, tem algum serviço específico que só acontece lá, mas 90% dos serviços que é feito no Detran lá de Natal, hoje são realizados em Ceramirim, atendendo toda a região do Mato Grande, viu? Atendendo 20 e tantas cidades do Mato Grande. Eu passei por lá na frente agora e me deu até uma alegria muito grande, que ver que o Detran já está cheio de gente, quer dizer, já gente de outros municípios, procurando a Ciretran de Ceramirim, porque agora eles não vão precisar mais se deslocar para Natal. Nós temos uma Ciretran em Ceramirim, fizemos isso em Ceramirim, fizemos no Vale do Açu, abrimos a Ciretran do Vale do Açu, atendendo 16 municípios, pessoal daquela região toda. Ceramirim aqui é só Ceramirim ou atende toda a região? Toda a região. Rio a região do Mato Grande? Rio do Fogo, por agora exemplo. Pode vir para cá. Pode vir fazer sua carteira aqui, pode vir tirar o documento do seu carro aqui, não precisa mais ir para Natal. E fora essa Ciretran daqui, nós estamos abrindo o Detran da Zona Norte. Vai facilitar ainda. Poxa, o usuário da Zona Norte hoje é uma cidade, o governador determinou, era outra cidade, você tinha que sair de lá da Zona Norte para fazer a sua carteira, para fazer transferência do seu veículo lá na Cidade da Esperança. Hoje o serviço do Detran está sendo descentralizado, estamos ampliando o serviço em todo o estado. Tive em Pau dos Ferros, vamos abrir a Ciretran de Pau dos Ferros, infelizmente não vai dar tempo de acontecer na minha gestão, mas está tudo prontinho lá para ser aberta a Ciretran de Pau do Cerro também, possibilitando, J. Gomes. O cara morava em Itaipu, queria transferir um carro, tinha que ir para Natal. Aí o tempo que ele saía de Itaipu para Natal, já chegava lá na Cidade de Esperança de 8, 9 horas da manhã, aí a fila lá já estava do tamanho do mundo, o cara perdia o dia inteiro. 80, 100 pessoas. Perdia o dia inteiro. Agora não, ele veio aqui para Ceramirim, ó, vizinho. O Macharanguape vem para Ceramirim, Rio do Fogo vem para Ceramirim, ou seja, nós estamos trazendo para o usuário, descentralizando o serviço do Detran, fazendo com que as pessoas tenham a maior comodidade possível. Pois não, Júnior, diga, bom dia. Muito bom dia, Jota, bom dia, doutor Júlio César, seja bem-vindo ao programa jornalístico da Vale Verde. Com referência ainda a Ceramirim, a sinalização que foi iniciada no seu mandato já no Detran, nós estamos vendo que está acontecendo alguns avanços, mas é preciso concluir. Agora, com referência ali a sinalização da BR-406, que não depende só do Detran, como é que está essa situação? Olha, Johnny, eu queria aqui, de início, mandar um forte abraço a você, a toda a sua família, dizer que é uma satisfação estar aqui participando do programa na 87 FM, certo? Com relação a essa questão da BR-406, Johnny, a BR-406 é uma rodovia federal, certo? Então o Detran, ele pede autorização ao DENIT para implantar a sinalização dentro dessa rodovia. Hoje aqui em Ceramirim, nós só podemos fazer sinalização na avenida principal e na avenida Heráclito do Vilar, que são duas RN, uma RN que liga Almarinho a Touros e a outra RN que vem de Extremóis e que se conjuga com essa RN que liga Almarinho a Touros, passando por Ceramirim. Então, nessas áreas, nós podemos dar fazer a sinalização sem depender de outro órgão, certo? Com relação aqui na avenida principal, próximo ao Baldo Bezerra, que a gente está instalando lá um semáforo, já está todo pronto, o semáforo está lá aguardando somente que a Coserne libere a questão da ligação do semáforo através da energia elétrica para a ligação do semáforo. E lá na BR-406, nós estamos aguardando que o DENIT permita, antes tem que ser feito um estudo técnico, eles vêm, os engenheiros de tráfego vêm ao local,
fazer todo um levantamento da área que é para aprovar essa implantação desse semáforo. O prefeito ontem, numa entrevista concedida aqui, disse que o projeto da duplicação e da entrada do aeroporto ali até próximo ao Barretão já está inclusive aprovado, falta só a liberação de verba. Dentro desse projeto já está toda a iluminação, que tem que ser no meio da BR para fazer uma iluminação dupla, né? Dos dois coisas. O projeto não seria aprovado se não tivesse já observando também essa questão de sinalização. Um detalhe que eu gostaria, eu queria só voltar aqui um pouco ainda sobre o negócio. Com relação a esses processos que desapareceram, não tem nenhuma pessoa daqui, nenhum processo de Ceará-Mirim, não, ninguém, né? De Ceará-Mirim. Certo. Na verdade, a Operação Lei Seca, ela nunca desenvolveu uma atuação aqui dentro de Ceará-Mirim, né? Então, a Lei Seca se limitava a um bairro de Natal. Hoje, agora, no litoral? Isso, está sendo expandido para, como você mesmo identificou aqui, a InterTV já divulgou, que foram 4 operações na noite de ontem, certo? Isso. Hoje a gente tem o interesse de que essa operação se estenda para o estado inteiro, porque realmente você não tem noção quanto custa caro para o estado uma cirurgia vítima de um acidente de trânsito, quanto custa caro para uma família perder um ente querido. A superlotação está aí para dar prova, né? Pois é. Não sei quantas cirurgias ortopédicas agendadas, mas sem data prevista para a realização. E eu queria só dar outra explicação a vocês aqui, para vocês entenderem como é que funciona o processo administrativo de implantação de uma multa, tá certo? A multa, a partir do momento que ela é lançada no sistema do Detran, certo? O Detran tem 30 dias para expedir a notificação, né? Ela lançou, 30 dias essa notificação ela é expedida para o usuário. A partir daí, corre todo um procedimento legal. É igual um processo judicial. Tem direito ao prazo de defesa. Até ela ser implantada de forma definitiva, ela tem que passar por algumas etapas. Até a carteira do motorista ter se suspensa de forma definitiva, tem que ter algumas etapas. Ninguém pode punir ninguém pela Constituição Federal sem dar direito ao contraditório e sem dar direito à ampla defesa. Porque o cara pode chegar muito bem e dizer, eu fiz um teste do bafômetro, acusou alguma coisa porque eu escovei meus dentes com Cepacol e está ali e ele tem direito de defender. E o Cepacol tem álcool e acusa dentro do bafômetro. Ele pode muito bem chegar a dizer, eu tomei um medicamento que provar que esse medicamento tenha tido alguma influência no exame. Então, assim, não estou dizendo que igual o outro doping para o atleta, né? Ninguém pode ser, no Brasil, ninguém pode ser condenado de forma sumária. Você tem que ter direito à defesa. Doutor, só um instantezinho aqui. Olha, hoje à noite, a partir das 19 horas, o prefeito Peixoto estará em Ponta do Mato para inaugurar as obras de pavimentação da Rua do Campo, naquela localidade em Soledade, a partir das 19 horas. O investimento da obra é do valor de R$ 324.960,71, que beneficiou 6.060 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, tudo isso com recursos próprios da prefeitura. A comunidade de Ponta do Mato também já foi beneficiada pela gestão do prefeito, com a construção de 104 casas populares, beneficiando familiares considerados como carentes e de vulnerabilidade social. A prefeitura também está construindo uma comunidade com uma nova moderna unidade básica de saúde, uma UBS, inclusive com o gabinete odontológico, que está sendo retomada a construção, e da quadra poliesportiva coberta como uma escola municipal. Hoje, a partir das 19 horas, lá na comunidade de Ponta do Mato. Só uma pergunta aqui, que para a gente encerrar um pouco sobre o Detran, porque nós temos vários outros assuntos e nós temos aí um bloco de apoio cultural. O senhor não acredita que a inclusão na rede municipal e rede estadual de ensino, falando sobre lei de trânsito para essas crianças, jovens e adolescentes, não tornaria um profissional do volante no futuro mais consciente, mais educado, mais, digamos assim, mais sereno? O senhor não acha que seria uma ideia para que o governo do estado, o Detran, assimilasse e pudesse pôr em prática nas escolas, principalmente da rede municipal, na rede pública de ensino? Não só considero importante, como considero essencial. Agora é bom que se diga que as regras de trânsito, certo? Em sua grande maioria, elas são determinadas pelo governo federal através de alterações ao Código. É o CONTRAN? É o Denatran. Denatran, ao Código de Trânsito Brasileiro. O CONTRAN é o Conselho Nacional, isso, né? Para haver uma mudança dessa, teria que ter todo um esforço junto ao governo federal, até porque a grade curricular do MEC, que o MEC impõe aos estados e aos municípios, é determinado pelo próprio MEC, certo? Então, o Detran, eu acho, defendo e sou cada vez mais entendo que seja importantíssimo para que
se forme bons condutores, mas essa luta terá toda que ser desenvolvida em Brasília para que o governo federal edite uma lei e que essa lei torne obrigatório ser colocado na grade curricular de ensino essas questões que você mencionou. Pelo menos algumas palestras o Detran de forma sem ser obrigatório, mas... O próprio Capitão Estício desenvolve palestra em todo o estado. Nós temos nossas campanhas educativas, inclusive, nossa campanha educativa em pesquisa recente, ela teve a aprovação de 93% da população da capital. O ano passado desenvolvemos a campanha Motorista do Bem e hoje, nesse ano, lançamos recentemente a campanha Transseguro está em nossas mãos. Por que Transseguro está em nossas mãos? Porque é através das mãos que a gente guia o carro, é através das mãos que a gente passa a marcha, é através das mãos que a gente está tendo um celular e comete um erro, é através das mãos que a gente bebe e comete outro erro, não é verdade? Então o trânsito está em nossas mãos. Nunca ninguém vai conseguir ter fiscalização em todos os locais ao mesmo tempo, né? Isso. Cabe a nós condutores, a sociedade de maneira geral, mudar os conceitos que nós temos e cumprir as regras de trânsito. Veja que essa mudança ela já está acontecendo. Antigamente as pessoas bebiam, saíam dirigindo, hoje esse número está diminuindo. Hoje todo mundo tem a blitz da lei seca, se for pego dirigindo. Então isso tudo é um processo educativo, porque realmente o problema ele vem de muito tempo atrás. Você chega na Europa, o cara que está dirigindo, ele está lá, se o ciclista passar ele para, se o pedestre passar ele para. Aqui não, aqui a sociedade ela ainda tem que se acostumar com essas mudanças. Na verdade, o país está mudando. Antigamente você não via a quantidade de ciclistas que você vê hoje. Antigamente, para você botar um cinto de segurança, você achava ruim. E hoje todo mundo já tem o costume, entrou no carro, a primeira coisa que o cara faz... Mas aqui em Ceará-Mirim eu tenho sido testemunha ocular, eu estou tendo o prazer, esse orgulho enorme de todo dia vir aqui, já tenho casa ali no São Geraldo, comprei casa e tal, aquele negócio tudo, enfim. O pessoal vem na BR, vem de cinto, quando adentra aqui na cidade tira o cinto. É um equívoco, né? É um equívoco, né? Então uma campanha de orientação educativa vinha muito bem a... Ô J. Gomes, deixa eu dar um relato aqui. Eu tive em Brasília, participei de um seminário proposto por uma deputada federal do Paraná, não vou aqui citar o nome para não... E ela desenvolveu uma ONG que é somente para trabalhar a importância do uso da cadeirinha pelo recém-nascido. E eu achei muito bonito o trabalho dela. Ela começou com 50 cadeirinhas, depois com 100. E hoje a ONG dela, ela procede a doação de algo em torno de 50 mil cadeirinhas a famílias do estado dela, do Paraná. Certo? Ela dá a cadeirinha a bebês até 1 ano, aí aquelas 50 mil mães que receberam devolvem as cadeirinhas, aí recebe de 1 ano a 2 e por aí vai. E eu tive a curiosidade de chegar para ela e perguntar, eu digo, deputada, o que é que lhe motivou a fazer esse projeto todo, a criar essa ONG? Aí ela foi me relatar. Ela disse que estava em casa, eu tinha um filho recém-nascido, com 9 meses de idade, e a criança estava chorando, ela achava que era cólica, e pegou o carro dela e saiu para comprar um medicamento numa farmácia que estava a 1 quarteirão da casa dela. E, infelizmente, no meio desse trajeto, ocorreu um acidente e a filha dela, foi a óbito. E esse óbito, segundo os analistas técnicos, ocorreu justamente porque a criança não estava na cadeirinha. Então ela disse que a única forma de superar a perda da filha era salvando novas pessoas, salvando novas vidas. Então você vê como é importante se cumprir as regras de trânsito. Como é importante. Se tem que usar a cadeirinha, não está dizendo que vai usar vai usar simplesmente por usar. É porque tem um motivo, tem um estudo técnico, tem tudo aquilo que obriga a pessoa a usar para salvar as vidas. Então, é esse propósito do Detran, esse propósito da lei seca. Nós não temos interesse nenhum de estar multando ninguém, não. Nós temos interesse de salvar a vida, até porque o custo de um acidente de trânsito que o Estado paga no Valfredo Gugel é infinitamente superior ao valor que ele recebe por uma multa. Está entendendo? Então, é importante que a sociedade cada vez mais faça a sua parte. Eu tenho uma restrição sobre o problema da cadeirinha. Quem for contra o uso da cadeirinha é um monstro. Não quer proteger nossas crianças. Todavia, quando a lei foi aprovada lá, por que não botaram lá uma cláusula dizendo que o fabricante teria que fazer uma cadeira regulável? Porque você, no período de 0 a 7 anos, que é a idade exigida pela lei, você tem que trocar no mínimo de 4 cadeiras. Quando você chega na 4ª cadeira, o valor daquela cadeirinha vai ser maior muitas vezes do que do próprio veículo. Que é de um comerciante que vende laranja, banana, abacaxi, do Ceasa, que no final de semana não pode sair com sua esposa e filho, porque não vai poder. Por que não ter feito uma cadeira regulável de acordo com o crescimento
da criança, a cadeira ia se adaptando. Isso é uma ideia minha, não tenho nada contra que se cumpra hoje o que está na lei. Doutor Júlio César, nós vamos aqui a um pequeno intervalo de bloco de apoio cultural e em seguida a gente retornará aqui com com esse bate-papo maravilhoso que o ouvinte está tendo no Jornal em Dia com a Notícia. Comunicado. Estamos comunicando ao senhor. São 8 horas mais 29 minutos. Vocês estão aqui no Jornal em Dia com a Notícia, hoje com a presença agradabilíssima do competente doutor Júlio César. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui sobre política? Evidentemente que o Brasil está passando por um momento de transição, de dificuldade política, econômica, de ideologias aí. Qual é a expectativa do senhor como um político aqui local? Eu digo local porque o senhor está com o seu nome aí disponibilizado para as convenções do seu partido, numa disputa de uma eleição que se aproxima. Mas vamos falar inicialmente como é que o senhor está vendo o cenário nacional para que possamos, evidentemente, nos recolhermos aqui ao nosso rincão. O senhor tem esperanças de que nesse processo de 180 dias algo possa ser mudado pela nova equipe que assumiu ontem em caráter interino? Olha, Jota, eu como brasileiro, eu vejo essa questão com tristeza, né? Eu vejo com tristeza, é muito triste ver no nosso país pessoas perdendo emprego, ver no nosso país tudo isso que vem acontecendo, empresas fechando, comércio fechando. Então é muito triste. Eu sou recessão, não é? É triste. Eu sou extremamente esperançoso, sou otimista. Eu acredito no Brasil, acredito que esse país ele é forte, acredito que esse país ele tem uma importância muito grande na economia mundial, certo? Agora, é triste ver nosso país acontecendo todos esses fatos que vêm acontecendo. E sendo desmoralizado por outras nações. Afastamento de presidente, essas coisas todas. Eu prefiro que as coisas preferia que as coisas tivessem ocorrendo tudo no seu ritmo normal. Mas, assim, extremamente esperançoso de que o Brasil vai entrar no eixo, que as coisas vão acontecer. A gente já está percebendo várias mudanças, né? Antigamente você não via grandes empresários sendo presos, você não via político perdendo mandato, você não via. Hoje em dia você está vendo, né? São avanços na nossa democracia e temos que combater, temos que continuar combatendo qualquer tipo de irregularidade, porque esse país só vai ter um lugar de destaque, de credibilidade, quando essas coisas deixarem de acontecer. Na prática, o senhor acha que essa política econômica que vinha sendo desenvolvida até ontem, quando a presidente Dilma ainda estava no comando da nação, prejudicou o governador, a administração do governador Robson Faria, com a perda substancial do FPE, que é o Fundo de Participamento do Estado, com a perda na liberação de verba do FPM, que é do Fundo de Participação dos Municípios? O senhor acha que houve uma queda e isso impossibilitou, vamos falar sobre o nosso governador do Rio Grande do Norte aqui, dele realizar algumas ações da plataforma de governo da época de campanha, doutor Júlio? Olha, só aqui respondendo sua pergunta do início, né? Na verdade, eu acho que são vários fatores, não só essa questão da política econômica implantada, mas toda uma crise de identidade, uma crise de moral, uma crise de ética que o país ia enfrentando. Com relação ao governador Robson, eu queria aqui fazer um registro. O governador Robson, ele está apenas há 1 ano e 4 meses no governo, certo? 1 ano e 4 meses, para quem entende um pouquinho da administração pública, sabe que é um espaço muito curto. É muito curto o espaço para que você consiga implementar tudo aquilo que você pensa, principalmente no momento de crise que o país tem tido queda de receita em várias áreas, que os municípios também estão sendo penalizados. Mas no caso específico do governador Robson, ele está aí apenas 1 ano e 4 meses. Não é verdade? Todos os outros, né? Todos os governadores do país. Todos os governadores. Isso, mas se você observar, por exemplo, Rio de Janeiro, eles estão lá atrasados 3, 4, 5 meses de salário. Se você chegar em Rio Grande do Sul, estão lá não sei quanto tempo também com salário atrasado. Estão parcelando. Isso, pagando o salário parcelado. E o governador tem feito um esforço muito grande aqui no estado para que as coisas sejam cumpridas pelo menos dentro de uma razoabilidade, tá entendendo? Então, existe sim uma interferência, é inegável. Pra você ter uma ideia, de todos os órgãos do Estado arrecadadores, o Detran foi o único que cresceu a arrecadação nos 3 primeiros meses desse ano.
Isso em função da lei seca. Isso em função da lei seca? Não, o Detran arrecada muito pouco com multa. Depois da divisão da renda da prefeitura com o STTU, o Detran ficou só na parte... Não, a arrecadação... Olha, o ano passado o Detran... Porque antigamente chamava o Detran a Casa da Moeda do Rio Grande do Sul. Não, o ano passado... Eu estou dizendo antigamente, né? Antes da divisão com a STTU. O ano passado o Detran arrecadou cerca de 110 milhões de reais. Desses 110 milhões que o Detran arrecadou, apenas 7 milhões e 800 foi fruto de multas. A grande arrecadação do Detran é de transferência de veículo, de habilitação, de mudança de características, uma série de coisas que... existem vários outros itens Isso. Então, a multa, se você observar o que o Detran arrecada... Então, enquanto a multa está caindo, por conta da restrição que a lei está se fazendo ser cumprida, esses outros itens é que vão ser o grande chamamento de arrecadação. E o Detran pratica as menores taxas do país, viu? É bom que se diga. Olha, para você ter uma ideia, o que o Detran arrecada de multa... O Detran local, estadual... O Detran Norte é o que pratica as menores taxas do Brasil inteiro. Ah, é? Um licenciamento, que é a taxa que cabe ao Detran, porque as pessoas às vezes acham, eu pago IPVA, seguro e licenciamento. A única receita que é do Detran é o licenciamento. IPVA da Secretaria de Tributação do Estado e o seguro é do governo federal através das seguradoras que são credenciadas. Isso. Certo? Agora, você tem uma ideia, o Detran do Rio Grande do Norte, o licenciamento de um carro aqui custa R$60. O segundo lugar, que é o Detran do Distrito Federal, cobra R$95. 35 a mais. 35 a mais. E os outros Detran do país inteiro cobram todos acima de R$110. Acima de R$100. Então, o Detran do Rio Grande do Norte é o que pratica as menores taxas do Brasil. E se você comparar o que o Detran arrecada, o que o Estado arrecada através do Detran de multa, 7 milhões e pouco, 7 milhões e 800, e o que o Estado gasta com acidente de trânsito, é uma conta imensurável. Não tem nem como se fazer essa conta, porque o Estado gasta muito mais com acidente de trânsito do que arrecada com multa. A despesa é maior que a demanda. O Brasil, J. Gomes, gastou no ano passado cerca de 50 bilhões de reais com acidente de trânsito. É um absurdo. É um absurdo, é um cara que quebrou uma perna, aí vai pro Valfredo, quando chega lá para fazer essa cirurgia... E a maioria aí é imprudência, é álcool no volante, grande parte desses acidentes é com motocicletas, com cinquentinhas, certo? Enfim, então... Como é que tá a situação do cinquentinha? Já tá legalizando já o pessoal? Já legalizamos grande parte. Tem prazo para terminar? O prazo terminou. Hoje você tem que procurar o Detran. Hoje quem tiver andando de cinquentinha sem estar emplacado, está cometendo uma infração de trânsito. Certo? Passivo de que multa? Passivo de multa. Deixa eu só explicar essa questão para você entender. Tudo bem. Já que entramos, que eu acho que é um fato muito relevante aí para a pessoa que tem sua cinquentinha buscar o serviço do Detran. O ano passado, no mês de julho do ano passado, o governo federal sancionou uma lei tornando obrigatório o emplacamento das cinquentinhas. Isso. Certo? Essa lei não é estadual, não é municipal, é lei federal. Certo? Começou a chegar lá no Detran uma demanda de pessoas procurando fazer esse emplacamento, coisa que o órgão, eles fazem a lei lá e não quer saber se o órgão aqui está preparado para receber essa demanda, né? E nós editamos um ato concedendo um prazo de 6 meses para que o usuário do Rio Grande do Norte pudesse se dirigir até o Detran e fazer o emplacamento da sua cinquentinha, certo? Uhum. Passou esse prazo, a gente tinha emplacado cerca de 14 a 15 mil cinquentinhas. E a gente tinha uma estimativa do Estado de ter entre 20, 22, 23 mil cinquentinhas, certo? Foi o que aconteceu, nós prorrogamos por mais um mês. E esse prazo terminou dia 28 de abril. Hoje, o usuário de cinquentinha, ele tem que procurar o Detran para fazer o emplacamento. Inclusive aqui em Saramirim, já percebi que várias cinquentinhas estão lá também já fazendo esse emplacamento. Isso é bom. Certo? É bom que se diga que é muito importante você fazer o emplacamento da sua cinquentinha. Com isso você vai estar garantindo a propriedade dela. Antigamente uma cinquentinha era furtada e você não sabia, chegava lá, misturava com a outra. Como é que você provava que aquela cinquentinha é sua? Eu tenho a nota fiscal. Mas daqui que você provasse que aquela nota fiscal correspondia àquela cinquentinha, era muito complicado. Hoje tendo a placa, vai estar lá registrado no sistema do Detran. Placa tal, cinquentinha tal, pertence a J. Gomes. Então com isso você vai poder comprovar que essa cinquentinha é sua. Pois não, peraí, ô Júnior, a gente começou... Com referência ainda à cinquentinha, quem passou do prazo, você sabe mais ou menos quanto é que é a taxa hoje para registrar? Jônio, o licenciamento do Detran é em torno de R$60, é o mesmo valor, é um valor padrão, certo? Agora cada caso tem que ser analisado de acordo com o tempo que a pessoa passou do prazo legal para fazer esse emplacamento. Certo? Seria tipo uma multazinha, talvez. O valor maior do emplacamento da cinquentinha não é o licenciamento Detran, é o seguro DPVAT, certo? É o seguro.
Por quê? Porque, por tudo aquilo que eu falei, grande parte dos acidentes de trânsito, 90% é ocasionado em motos, cinquentinhas, e o Estado, o governo federal, ele tem um custo. E esse seguro justamente é para dar ao condutor um dinheiro para que ele possa custear o medicamento, aquele que se acidentar possa ter esse recurso para cuidar da sua saúde posterior ao acidente. Esse licenciamento é renovado anualmente? Anualmente, igual a todo veículo comum. Passa a ser um veículo controlado pelo Detran. Passa a ser um veículo normal, como de fato a cinquentinha ela é um ciclomotor. A única diferença, a diferença principal, Johnny, de uma cinquentinha para uma moto, é que a cinquentinha não pode trafegar em BRs, certo? Ah, é? Pode não, né? Não pode. Só nas RNs e nas zonas urbanas. Apenas porque é 50 cilindradas. Devido à potência, justamente. Tá entendendo, Johnny? Então ela não pode trafegar. Então, mas ela é um veículo normal como qualquer outro. Sim. Voltamos aqui à questão da política que eu iniciei. O senhor deu como exemplo de arrecadação para o governo do Estado. Entramos no Detran, na cinquentinha, enfim, esse negócio todo. Sabemos que o Rio Grande do Norte, doutor Robson de Mesquita Faria, para poder controlar o pagamento do servidor público, ele praticou a mesma ação tão criticada, inclusive foi proibida pelo Ministério Público, pela Justiça, da governadora Rosalba, que era tirar dinheiro da previdência privada do servidor público para poder fechar a folha de pagamento. Então, de 1 ano e 4 meses que doutor Robson de Mesquita Faria está à frente do governo, ele não conseguiu governar. Ele tem tentado conseguir equilibrar despesas com receita, fundamentalmente no que se diz respeito ao servidor público, fornecedores e, consequentemente, as áreas consideradas como básicas: saúde, educação e segurança pública. O que eu quero saber do senhor, se for possível, evidentemente, é que ainda o PT foi, sem sombra de dúvida, o palanque do governador Robson Faria. Depois do desentendimento, da separação do PT com o partido do governador, o senhor não acha que veio a prejudicar cada vez mais o apoio financeiro que o Estado, inclusive, tem constitucionalmente? Porque o PT prometeu, o governador pode investir aí na sua plataforma do governo, que nós estamos lá, para dar o respaldo. Passou o primeiro ano, o PT no governo ainda e o governador Robson Faria não foi beneficiado em nada, por parte do governo federal. Tudo que o governador tem feito aqui, os próprios e outros empréstimos que já vinham em andamento e já estava tudo acertado. O senhor não acha que houve esse prejuízo financeiro para o Estado, depois dessa separação, digamos assim, politicamente de apoio do PT ao partido do governador? Olha, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Jota, porque você começou com uma questão administrativa, né? Você começou falando a respeito do uso do fundo pelo governo do Estado. Esse uso do fundo, ele diz respeito à questão de uma lei que foi aprovada no governo Rosalba e que essa lei permitia que o governo do Estado fizesse esse uso do fundo, certo? Então, essa questão aí é um ponto. Com relação para ele poder pagar o servidor público. Isso. Com relação ao afastamento do PT com o PSD, é bom que se diga que eu lamentei esse afastamento, certo? O governador, ele não, em nenhum momento, ele brigou com o PT, ele deu causa com o PT. Isso é uma questão que foi tratada a nível de Brasília, certo? Foi uma decisão política do PSD federal, certo? E que culminou nesse afastamento aqui dentro do nosso estado, certo? Acho que o PT e o PSD fizeram uma parceria muito importante na campanha passada, tanto para a eleição do governador Robson, como para a eleição da senadora Fátima. Acho que esse casamento que houve na campanha passada, ele foi essencial para a eleição dos dois. Politicamente, financeiramente não. Politicamente, tanto para Robson ser governador, como para Fátima ser senadora. Aí eu concordo. Certo? E do ponto de vista financeiro, poderia sim ter havido muito mais ajudas ao estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, o país está numa crise e essas ajudas não chegaram. O governador não cansou nunca de bater na porta lá do governo federal, pedindo a liberação de recursos. O estado do Rio Grande do Norte tinha um empréstimo aprovado no valor de 850 milhões de reais. Quase certo? 1 bilhão. Esse empréstimo, o Rio Grande do Norte é um dos estados do Brasil que tem o menor endividamento ao Tesouro Nacional. Ao Tesouro Nacional. Então, se esse recurso tivesse sido liberado, óbvio que o governador teria tido condição de ter feito muitas coisas que ele já está tentando fazer, mas o governo tem dificuldade pela limitação do recurso. Doutor Júlio César, mas o governo Dilma Rousseff fez uma contraproposta para o governador Robson Faria, todo mundo sabe disso. Nós liberamos o seu dinheiro se você diminuir em 10% no investimento das indústrias, através daquele plano
que atrair as indústrias que começam para cá. Aí a Fierne e outros setores de mercado, do comércio, da indústria, se posicionaram contra. Como era que ele ia fazer? Ele ia cortar 10% de todo o orçamento para poder receber um empréstimo que, inclusive, como o senhor mesmo afirmou, já estava praticamente acertado, só faltava o governo liberar. O Rio Grande do Norte está carente de ajuda. Então, toda ajuda que vier para o nosso estado, todo investimento que vier para o nosso estado, será de forma recebida de braços abertos. A gente não pode condicionar um investimento a cortar outro. Isso aí, de maneira alguma, acho que deve acontecer, certo? Então, enfim, realmente a gente fica assim, fica um pouco, né? Achei, se você me perguntar... Veja bem, essa pergunta, o senhor não tem nada a ver sobre a administração do Estado. O senhor é um membro do governo, entendeu? É porque o senhor pode se transformar no prefeito do município. Não, com relação a essa questão, eu acho que, pelo contrário, eu acho que faltou sim, eu acho que o governo federal podia ter ajudado, auxiliado mais o Estado, certo? Mas a gente entende também que o governo está passando uma crise, estava passando uma série de problemas. A queda de receita não é só no Estado e nos municípios, não, é no governo federal também. Júlio, descrédito que caiu. Claro. Júlio. Fala, Johnny. Nós sabemos que você tem um compromisso daqui a pouco, se fará presente na posse dos secretários. Verdade. Nós estamos às 8h41. Em nome da Autoescola Vescana Vias, que prepara você para conduzir seu veículo com mais tranquilidade e segurança, eu gostaria de voltar aqui à esfera municipal, se você me permite. Eu sei que você não é sua área, mas você é o representante do governo aqui em Ceará-Mirim. E eu tenho conversado sempre com o Sali, que é o defensor número 1 da sua candidatura aqui em Ceará-Mirim, e a gente tem conversado sobre esse assunto. Com referência ao Matadouro, você teve aí um dia desse no programa, e disse que estava buscando entendimento com o governador, o que poderia se fazer para se colocar em prática, ou seja, para a conclusão da obra do Matadouro, porque os ceará-mirenses continuam sofrendo, consumindo carnes que são abatidas, animais são abatidos clandestinamente em quintais. Você tem uma posição, tem alguma informação sobre esse assunto? Ou se você preferisse deixar você constrangido, não responda, porque eu gosto de tratar os nossos convidados com atenção máxima e com respeito. Você responde se puder, se quiser. Responder, João, sem problema nenhum, viu? Inclusive eu quero aqui, antes de entrar nessa sua resposta, João, fazer aqui algumas ponderações de algumas ações feitas pelo governador Robson. Pois não. Vou falar aqui, eu estou me reportando muito ao Detran, porque é o órgão que a gente dirige. Não tem certo? Governo, e faz parte do governo. Isso. Né? No governo Rosalba, todas as promoções dos servidores do Detran ficaram suspensas por 4 anos. Os servidores, eles não tiveram direito a ter a promoção estabelecida no plano de cargos e salários do servidor do Detran. Quando nós assumimos, nós efetuamos o pagamento no final do ano passado de todas as promoções que haviam pendentes por determinação do governador. O governador determinou e todos os servidores do Detran hoje estão com suas promoções rigorosamente em dia. Ou seja, nós motivamos o servidor, nós demos ao servidor aquela motivação para estar atendendo bem nosso usuário. Os policiais, eu tive ontem no quartel da Polícia Militar e eles estavam falando que passaram 4 anos do governo de Rosalba sem ter também direito a uma promoção. Várias e várias promoções foram implantadas pelo governador Robson. E isso são ações, porque ele se investe no trânsito. Na hora que o servidor do Detran está motivado, ele atende bem o usuário é bem atendido. Na hora que o policial tem sua promoção, ele vai para a rua de forma motivada, certo? Que é um direito que ele assiste a eles, mas que estavam suspensos. E isso foi feito pelo governo Robson nesse período. Chamou os concursados da educação, fez um novo concurso para a educação, convocou esses novos concursados também. Policial Civil, cumprindo... Ô, Júlio. Oi, Rony. Com referência, eu tinha feito uma pergunta sobre o Matadouro, você entrou nesse assunto. Depois de tudo isso que o governador está oferecendo, dando umas condições, por que essa situação caótica hoje da insegurança pública no Rio Grande do Norte? O que é que se deve? Porque isso é um problema estrutural, João, que tem que ser atacado em várias áreas. Por exemplo, essas fugas do presídio. Como é que você vai atribuir uma culpa ao governador Robson que o pessoal está fugindo de Alcaçuz? Não foi ele que construiu o presídio de Alcaçuz. Se lá é o verdadeiro queijo suíço, se o cabacava de repente está na rua, não tomaram as providências necessárias para que não se cercaram dos cuidados para ver se o solo era ideal e por aí vai. Então, é por aí que as coisas vão, tá entendendo? Isso aqui, o caso do presídio de Ceará-Mirim, que eu me posicionei contra, que sou contra. Era para ser uma cadeia pública. Não, que é uma cadeia, né? Mas aí fica esse bababá, se é presídio, se é cadeia.
certo? Isso foi implantado no início do governo, na gestão de Rosalba, em 2013, que o recurso foi assegurado, ficou acertado dessa cadeia vir para cá. Eu entendo que aqui não era um local próprio para isso. Devia fazer uma cadeia lá daquela região central, em Lages, que eu queria ver o cara cavar uma pedra, lá no meio no lajedo lá de Lages, que eu queria cavar um buraco ali numa pedra daquela. Mas aí as ações que são praticadas no passado repercutem no governo presente. Na verdade, quem construiu o Alcaçuz está repercutindo hoje. Está lá, o caba é de cima de uma duna. Furou o concreto, o caba está na areia e foge. Quem autorizou na época, quem fez todo o processo para construir uma cadeia... E foi entregue antes de ser concluída a obra. Pois é. Do governo Garibaldi, da campanha do Garibaldi, que ganhou a eleição. Então, a segurança não é só isso. A segurança é o combate às drogas, a segurança são trabalhos sociais. Ora, a polícia prende, no outro dia o caba está solto, aí fica complicado. Doutor Júlio César. Mas eu vou responder a pergunta de Johnny pois não. Do Matadouro. Olha, nós temos ido, Johnny, constantemente na Emater cobrar essa questão do Matadouro. Não como pré-candidato a prefeito, que eu nunca disse a ninguém que sou pré-candidato a nada. Hoje eu sou diretor do Detran, estou concluindo a nossa gestão e nós só vamos tratar de política a partir do dia 30, quando a gente se afastar do Detran. Mas não é um cala-boca para mim, não. É porque eu ia falar sobre isso. Não, a gente só vai tratar de política. Eu estou indo lá na Emater cobrar, como Sali vai, como seramirinenses que nós somos, como quem quer ver nossa terra crescer. Como estivemos no DAR cobrando o tapa-buraco aqui de Seramirim, que está para ser iniciado, a qualquer momento está para ser iniciado. Principalmente essa história vai aqui para Dom Marculino. Aqui, todos que estão aqui, que são seramirinenses, querem que as coisas aconteçam de boa para a nossa cidade. Questão política, a gente vai pensar para frente, ninguém sabe nem o que é que pode acontecer, ainda falta muita coisa, muito passo para ser dado, certo? Mas em relação a essa questão do Matadouro, eu tive a informação, o Sali teve a informação, a obra está sendo licitada, o restante da obra, porque o que é que aconteceu? Foi feita uma licitação, uma empresa ganhou para construir o Matadouro e de repente no meio da obra ela abandonou. Ela disse, não tenho mais interesse de fazer, não tenho condição, a obra ficou cara demais, por aí deixou a obra lá. Não deveria ter uma lei que punisse a empresa que fizesse isso, não? Não deveria não, existe uma lei. Tá. Existe uma lei e essas empresas que aqui praticam esse tipo de ato, ela fica impedida de contratar com o Estado de novo, com o serviço público, né? Com o serviço público. Tá. Então, essa questão do Matadouro, ela está parada, ela iniciou-se no governo de Vilma, passou o governo de Iberê, passou os 4 anos do governo de Rosalba e está nessa celeuma. Foi feita agora a nova avaliação, está sendo elaborado o projeto restante, né, o projeto do que ficou, do que falta ser construído, para ser feita essa licitação. E como seramirinense, como alguém que quer que a nossa cidade cresça, todo santo dia eu estou cobrando, todo santo dia a gente cobra. Com relação a essa questão de representante do governador em Seramirim, eu nunca me intitulei representante de ninguém, eu tenho uma amizade com o governador, a gente participou de uma campanha juntos, né? Eu fui chefe de gabinete quando ele era vice-governador do estado, certo? A gente tem um respeito mútuo, eu sei do empenho que Robson tem, eu sei a vontade que ele tem para melhorar o nosso estado, sei o carinho que ele tem com o Seramirim, certo? Então, assim, a gente usa muito mais essa amizade, esse respeito que se tem, para buscar os benefícios para Seramirim. Representante do governador aqui são uns 20 mil e tantos eleitores que deram o voto a ele, que acreditaram no governo dele e que cabe a todos nós fazermos nossa parte para que esses benefícios cheguem para a nossa cidade. Muito bem, devido à exiguidade do tempo de Vossa Excelência e também pelo horário estabelecido aqui pelo corpo jornalístico dessa emissora, eu gostaria de entrar apesar de só dizer que a política é lá para frente, mas é porque foi divulgada há poucos instantes, há poucos dias, uma pesquisa do blog do BG com a empresa FAS, onde, hein? Acho que é Seta. Seta, né? Seta, a empresa Seta, onde o nome do Dr. Júlio César, nos itens de espontânea e estimulada, o senhor lidera nas intenções de voto, 44 em uma, 42 em uma outra, na faixa de 40%, 44% nas intenções de votos, o que lhe bota numa dianteira muito satisfatória, num campo confortável, pelos números da pesquisa, que é momentânea naquela oportunidade. E também na rejeição, o senhor lidera na estimulada e na espontânea, aí na faixa de 12%, 13% por aí. O segundo colocado, segundo a pesquisa, veio do empresário Marconi Barreto, ali na faixa de 13%. Isso, se é que o senhor realmente é pré-candidato, vai discutir futuramente a possibilidade
do senhor colocar o seu nome à disposição na convenção partidária, que ainda vai acontecer. Isso lhe estimula a cada vez mais encarar essa responsabilidade de tentar uma disputa para o executivo municipal, doutor Júlio César? Olha, J. Gomes, isso nos fortalece, certo? Isso é fruto, nós disputamos a campanha passada, certo? Então, naturalmente, nosso nome é um nome que está colocado na boca do povo, muito mais na boca do povo, certo? O povo de Ceará-Mirim hoje tem um clamor muito grande para que essa nossa candidatura venha, essa nossa pré-candidatura venha a ser oficializada, certo? E nós também temos um carinho, um respeito muito grande por Ceará-Mirim, pela nossa gente, pelo nosso grupo político, participamos ativamente da política de Ceará-Mirim, isso é inegável, certo? E estamos avaliando, vamos conversar com nossos amigos, vamos conversar com a população. Hoje você tem uma pesquisa que aponta o nosso nome com 44% da espontânea. Significa dizer o quê? Quando você chega para o eleitor e pergunta em quem você vai votar para prefeito, isso. O cara já chega de imediato, a pessoa já diz de imediato que vai votar em Júlio, isso nos orgulha, porque significa dizer que o povo de Ceará-Mirim está aprovando todo o trabalho que nós desenvolvemos na vida pública, desde a época que fomos vereador, desde a época que fomos procurador, como secretário, como diretor do Detran. O povo tem aprovado a nossa gestão à frente dos órgãos e acredita que o nosso trabalho, tirando por base a experiência que a gente tem do serviço público, tudo que a gente já viveu na vida pública, poderá contribuir de alguma maneira para tirar Ceará-Mirim da situação que se encontra. Para você ver, quando você cita nomes, a nossa pré-candidatura, que foi colocada pela pesquisa, ela ainda cresce a nossa aceitação junto à população. Nós passamos de 44% para quase 50% de intenção de voto para a população, ou seja, quase a metade do eleitorado de Ceará-Mirim hoje aprovaria a nossa candidatura para prefeito. Então, claro que isso deixa a gente orgulhoso, deixa a gente satisfeito, porque isso é um retrato como a população está vendo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Com relação a essa questão de rejeição, uma rejeição de 12% é uma rejeição muito pequena. Considerando que eu já fui candidato a prefeito, considerando que fui vereador de oposição, se você tirar como parâmetro que na campanha passada o grupo que venceu as eleições de Ceará-Mirim teve 32%, que foi o grupo liderado pelo prefeito Peixoto, que eu sempre me posicionei oposição ao governo Peixoto, eu ter 12% de oposição significa dizer que a minha rejeição, eu ter 12% de rejeição significa dizer que minha rejeição é rejeição baixa, para quem já foi candidato. Se você observar que a pesquisa tem uma margem de erro de 4%, quem tem 8 pode ter 12, baixo, e quem tem 12 pode ter 8, não é verdade? É verdade. E quem tem 11, que é o segundo colocado, que nunca foi candidato a nada, pode ter 15. Então, a rejeição aí está toda ela equivalente, está toda ela de todos partindo do mesmo pressuposto, do mesmo caminho. Isso que me dá também uma satisfação muito grande, porque quase nenhum deles foi candidato, já teve seu nome testado nas urnas, já mostrou a cara, muitos deles até não estão aí exercendo cargo público, porque cargo público tem o lado positivo, porque você tem a oportunidade de mostrar seu trabalho, mas tem o desgaste, você não consegue nunca agradar todo mundo, enfim. Então a gente vê com muita satisfação isso aí. Agora, tudo tem que ser discutido com o povo, Jota. Eu sou ceará-mirinense, eu quero que minha cidade cresça, eu quero que minha cidade... Eu nunca torci pelo quanto pior, melhor. Isso. Eu, por mim, não tinha um buraco nas ruas de Ceará-Mirim. Eu queria que o Peixoto tivesse assaltado todas as ruas. Eu, por mim, a saúde estava funcionando uma beleza. Eu não acho bom, nem quero aqui, nunca ninguém me viu, tá dizendo isso, aquilo, fazendo ataque pessoal, senhor, ninguém. Eu quero que as coisas aconteçam bem para minha cidade. Se acontecer, tá ótimo. Se tiver água na casa do povo, tá ótimo. Agora, eu não posso concordar a gente permitir que a melhor água que a gente tem, que é a água da bacia do rio Macharanguape, que está sendo retirada do lado de Ceará-Mirim, seja levada para abastecer o município de São Gonçalo e o povo de Ceará-Mirim fique sem água. Porque não passou aqui por dentro, abasteceu Ceará-Mirim e depois foi para São Gonçalo. Júlio. Tá entendendo? Então são situações, só um minuto, Johnny. São situações que a gente aponta e que muitas vezes as pessoas acham isso é radicalismo. Não, eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho problema pessoal com ninguém. Dentro da política eu não tenho um inimigo, nem tenho inimigo na minha vida. Tem adversário pessoal. que é muito natural. Claro, então isso é um processo, tá certo? Que a gente está discutindo. Você está vendo, eu vim dar uma entrevista aqui, eu não convidei ninguém, está lotado aqui a rádio. É verdade. Significa dizer que as pessoas acreditam. E as pessoas acreditando, depois que a gente ouvir o povo, é que a gente vai tomar uma decisão. Por isso que eu não posso dizer hoje que sou pré-candidato a nada. Eu não sei se o povo quer que eu seja pré-candidato. Tem que conversar com os amigos, tem que ouvir as ruas. Os números indicam isso.
Os números indicam isso, mas a gente tem que olhar do olho, tem que conversar com os amigos. Mas nos bastidores o senhor não foi convidado por algum partido a fazer coligação? Eu sou filiado a um partido, político, gosto de todos os meus direitos políticos, eu não respondo a processo, eu sou ficha limpa, então óbvio que meu nome é um nome que está pronto para ser candidato. A definição do prefeito Peixoto em indicar apoio ao presidente da Câmara de Vereadores, que também está muito bem avaliado, o vereador Renato Martins, isso pode levar ao senhor ter uma ideia no futuro de uma disputa mais acirrada entre o senhor e ele, ou o senhor acha que todos estão no mesmo patamar, afora a pesquisa que lhe dá uma dianteira, uma vantagem, um lugar de conforto na pesquisa? Não é questão de lugar de conforto, não é questão de disputa. Toda campanha ela é disputada. É verdade. Não tem campanha sem haver disputa. Hoje o povo de Ceará-Mirim, através da pesquisa, aponta o nosso nome com 48%, 50% e o dele com 2%, 3%. Tá entendendo? Mas amanhã ninguém sabe. Entendeu? Então ninguém sabe como é que vai desenrolar isso. Tenho respeito pelo pré-candidato do prefeito, Renato, conheço de muito tempo, tenho respeito pela família de Renato, eu acho que não haverá da minha parte nada que denigra a imagem pessoal de Renato. Agora, eu discordo do governo que ele participa, certo? Então isso é um direito que me assiste como cidadão, eu acho que podia ter sido feito muito mais coisas, eu acho que as coisas poderiam estar melhor, acho que eu teria tomado um monte de providência diferente do que tomou, e isso está sendo um reflexo da grande maioria do povo de Ceará-Mirim. Se Júlio na pesquisa tem 48,5 pontos, sei lá quanto significa dizer que 48,5% da população, ou 50%, ou 44%, aprovam o que eu estou dizendo. Júlio. Aprovam o que eu estou dizendo. Oi, Johnny. Se para encerrar, nós estamos às 8h56, eu naquela pergunta incluí também a conclusão daquela obra do Hospital Pecílio Alves, que é do governo do Estado. Não deu para você responder. Eu quero agradecer sua presença aí na rádio, é muito bem-vindo. Vamos marcar uma outra data para a gente conversarmos sobre política local, sobre as suas ações. Até qual dia que você participa como diretor do Detran? Quando é que você entrega a direção do Detran, dentro da legislação eleitoral? A legislação eleitoral me permite ficar lá no Detran até o dia 2 de junho, Johnny, mas a gente está previsto deixar o órgão lá no dia 30. Claro que isso depende da vontade do governador, né? O governador, se ele quiser, o cargo é a indicação dele, então óbvio que a previsão, né, o que foi conversado o prazo final. Júlio, muito obrigado em nome de J. Gomes, Fernando Dias, Wellington Marques, também do Juan Carlos. Eu estou muito agradecido por sua presença aí, e um outro dia vamos marcar com a sua assessoria para você se fazer presente, para que a gente possa realmente fazer mais perguntas e você responder de acordo com a sua convicção. Muito obrigado, Júlio. John, foi uma alegria, viu, muito grande, gostei muito de ter participado aqui dessa entrevista, falar para os seus ouvintes, e estou sempre à disposição, na hora que precisar, quem sabe daqui a mais algum tempo, não mais como diretor do Detran, com certeza, mas talvez aí já assim como pré-candidato, né? A gente possa tratar mais de política. Mas eu queria aqui até dar um abraço para algumas pessoas que estão aqui, viu, Johnny? Queria que você me desse mais um minutinho só para abraçar fica à vontade. Pessoas aqui. Fica à vontade. A você, Jota. Aí vai ter multa. Tá aqui Canidé. Eu pago a multa. Tá aqui Fernando, tá aqui Já que você não me paga. Beto, Carlos Augusto, Renê, Roberto Lima, Caio Amigo. Roberto Lima, que se intitula o segundo maior defensor de sua candidatura. O primeiro, segundo Johnson, é Sali. Aí Chupeta Tocinho aqui tá dizendo que é ele. Tá aqui Assis, George, tá aqui Viola, Braz, Carlinhos Bandachô, Doutor Marconi, Marquinhos, Tatá, Nivaldo, Jonatas, enfim, tem vários amigos aqui para Renê, tá aqui já do meu lado. Falou. Enfim, e quero agradecer a vocês todos, Beto tá aqui também. Quero agradecer a vocês todos, viu? Doutor Júlio César. Muito obrigado, Jota. Meu querido, só está dizendo aqui. Zé Pinheiro mandou uma mensagem aqui pelo aplicativo, perguntando se para a cinquentinha precisa de carta de habilitação também. Precisa? Isso está suspensa, né? A obrigação de carteira de habilitação, na verdade, não é a carteira de habilitação, é uma autorização para conduzir cinquentinha, certo? Mas está suspensa até ao fim do mês de maio. Não está havendo essa exigência. E finalizando, eu quero mandar um abraço para todos os amigos ceará-mirinenses, meu amigo Sali, que está lá na audiência, todas as famílias de Ceará-Mirim, e pedir a Deus que abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Jota. Prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Eu acho que é o primeiro momento, a satisfação foi muito grande, gostei demais. Alegria toda minha. E estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, parabéns pela sua conduta, pelo seu procedimento, pelo amor que você tem pela cidade. E que Deus te abençoe, Júlio, e te ilumine. J. Gomes é um encarna agora com o Roberto Dantas, viu? É meu amigo. Aí é o seguinte, ele traz uma galinha caipira e eu vou trazer um pernil de lagosta para ele. Muito bem.
Um abraço para todos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprovado a edição de hoje do Jornal em Dia com a Notícia. Para todos, uma tolerância enorme no trânsito, que vocês tenham o menino Jesus na vida.